Olá, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal. Aproveita para se inscrever, lembra de ativar o sininho. Já ativou o sininho aqui do canal? Se não ativou, aproveita para ativar e já dá aquela curtida. Você que não está recebendo as notificações do canal, você precisa curtir, se inscrever, ativar o sininho e deixar aquele comentário legal. Você que tem experiência com tudo que eu vou dizer aqui, você vivenciou isso na pele, deixa aqui o seu comentário, assim o YouTube vai perceber, vai entender que você gostou do assunto e vai passar a te mostrar cada vez mais os conteúdos relacionados a esse tema. Bem, meu nome é Virginia Coser, eu sou sobrevivente do narcisismo materno, autora do curso Como Superar Mães Narcisistas.com, que está com inscrição aberta. Então, vou deixar aqui o primeiro link, é o link do meu curso, vou deixar nos comentários também. Também sou psicanalista e vou falar sobre sinais de que a sua mãe, ela tem o transtorno borderline. Há uma grande confusão. Virginia, quando você postou aquele vídeo sobre a empatia e o transtorno de personalidade borderline, eu fiquei quase louca. Eu vi muitos comentários assim, parece muito com a minha mãe narcisista. E agora, ela é narcisista ou ela é borderline? E como eu falei nesse vídeo, né, e repito aqui, todo narcisista, ele é borderline. Então, o narcisismo, ele nasce do transtorno borderline, mas isso não significa que todo border, ele é narcisista. Às vezes a pessoa desenvolveu o transtorno borderline e não desenvolveu o transtorno de personalidade narcisista, mas o transtorno de personalidade narcisista só nasce do transtorno borderline. Então, é um efeito secundário, é em resposta ao transtorno borderline. Por isso que as características se misturam bastante entre um transtorno e outro. E você vai ver que realmente algumas dessas atitudes de mães borderline parecem bastante com a sua mãe narcisista. O que vai diferenciar se ela é mais borderline ou mais narcisista são esses 11 sinais. Alguns se destacam bastante quando a mãe tem um perfil mais borderline. Então vamos lá. Primeiro, ela constantemente pensa que você vai abandoná-la. Isso é uma característica muito comum de pessoas com transtorno de personalidade narcisista. O maior medo da mãe narcisista é da máscara cair, não é de ser abandonada. Já a mãe com perfil mais borderline, o maior medo dela não é a máscara cair, é que ela seja abandonada. Por isso que quando ela vai ao extremo, quando ela se sente rejeitada, ela faz coisas que você fala, meu Deus. Até tem pessoas que têm o transtorno que cometem até crime contra as pessoas, contra suas vítimas. E corre até o risco de serem presas, mas elas não se importam muito. Porque o principal para o borderline é não perder aquela pessoa, é não se sentir abandonado, enquanto o narcisista não. O medo do narcisista é que a máscara caia. Então, o primeiro ponto, que é algo que se destaca nesse transtorno de personalidade, é o medo do abandono. Essa mãe tem medo de ser abandonada, seja pelo seu pai, seja pelo seu padrasto, seja por você, seja por amigas da sua mãe narcisista, a sua mãe borderline. Segundo, ora ela parece que te ama e ora parece que ela te odeia. Isso é uma gangorra, né? Parece uma montanha-russa de várias subidas e descidas em um único dia, né? Diferente do transtorno bipolar, que a fase maníaca dura um tempo e a fase depressiva dura outro tempo. Border não, no mesmo dia é um sobe e desce nessa montanha-russa de emoções. Então, ora sua mãe parece que está te tratando amorosamente, mas muitas vezes é só para não ser abandonada que ela vai te tratar bem. Ora ela explode em fúria. Então, parece que ora ela te agrada e ora ela te odeia. Terceiro, ela tem explosões intensas de raiva. E isso é muito do perfil borderline. Então, se sua mãe tem essas explosões intensas de raiva, possivelmente as características borderline delas está mais aparente do que o narcisista, porque o narcisista, ele é frio e calculista. Quando essa mãe que tem um transtorno de personalidade narcisista não se aguenta e explode, é o lado borderline, porque eles flutuam, né? Eles flutuam, eles flutuam entre os dois. Então, ora pode aparecer mais os traços narcisistas, ora mais os borderlines. Ou essa mãe vai ter só as características narcisistas e o lado border dela vai ficar mais recalcado, ou ela realmente é só borderline e não é narcisista, tá? Então,
Crises explosivas, intensas de raiva são muito... A raiva é uma das maiores... A raiva e abandono são as duas maiores características do transtorno de personalidade borderline. E esses ataques intensos de raiva são bem bizarros, tá, gente? É a coisa assim que você fala, meu Deus, parece que o mundo tá acabando. Olha, é terrível, gente. Só quem já foi vítima de um borderline ou de uma borderline sabe o que eu tô dizendo. Essas crises de raiva é com muita intensidade, dá medo, dá muito medo, gente. Não é fácil lidar com uma pessoa com transtorno de personalidade borderline. Quarto sinal, ela não desiste durante uma briga. Não tem fim uma discussão com borderline, gente, não tem fim. Oh, meu Deus do céu. É como se você tivesse, sabe aqueles ratinhos que ficam andando em círculos dentro daquele círculozinho que tem tipo uma escadinha que eles ficam rodando, rodando, rodando? É a mesma coisa uma discussão com uma pessoa borderline. Não tem fim. Se você se explica, eles vão lá, voltam, vivem para discutir, arrumam confusão à torto e direito com qualquer coisa explodem, qualquer coisa brigam, porque eles não têm bordas e limites, e eles jamais vão ceder. Essa mãe jamais vai ceder a uma discussão. Se você der bola para essa discussão, você vai virar a noite discutindo e não vai ter fim. Não vai ter fim. Elas não cansam. Não cansam. 5 sinal, você sente que você tem que pisar em cascas de ovos quando você está perto dela. Porque hora ela tá bem, hora ela tá com raiva. Hora ela tá aparentemente normal, do nada ela surta. Então você fica com medo de andar, de agir, de reagir. Você fica com medo do que você pode falar, se o que você vai falar não vai aborrecer. Sabe? É muito complicado. Você passa a ter uma hipervigilância surreal, porque do nada ela pode se aborrecer e pode ter um surto de raiva e até mesmo te agredir. Porque eles têm esse perfil muito agressivo. Elas têm esse perfil muito agressivo, né? Então, o medo é algo que rodeia aos ares dos filhos de mães borderline, sabe? É muito triste, gente. É muito triste isso. Mas é muito real também. Então, você vai andar como se estivesse pisando em ovos, com receio de falar, de agir, e ela tem um surto. Sexto, frequentemente, você é a mãe da sua mãe. Essas mães, por terem um perfil codependente, né? Nem todo codependente é borderline, mas todo borderline é codependente. E aí, se essa mãe é codependente da filha ou do filho, meu Deus, você vai ficar no papel de mãe da sua mãe. E aí ela vai fazer seu ouvido de confessionário, vai até às vezes relatar coisas impróprias, que, sabe, situações amorosas, que não convém contar a um filho ou uma filha, coisas sexuais, sabe? Então elas perdem o limite do que é o filho, e elas não se veem no papel de mãe, mas de sendo cuidadas por alguém. A mãe narcisista, por exemplo, que tem só o perfil narcisista e deixa o lado border mais afrouxado, ela resolve tudo. Eu sou a boa, eu resolvo, eu coloco meu filho como meu codependente, eu sou a salvadora da pátria do meu filho. A mãe com perfil borderline, não. Ela é a pessoa que vai depender desse filho, dessa filha. Normalmente, esses filhos são parentificados, ficam com o papel de pai e mãe da família, cuidam dos irmãos, da casa, e essa mãe é infantil. Ela fica no papel de criança da casa, como se o filho e a filha fossem os pais, e ela fosse uma criança que tem que ter as suas necessidades atendidas. Então, ela vai exigir dos filhos o que ela deveria ter feito com os filhos, né? Como mãe, e elas não cumprem o papel de mães. Não, elas não conseguem cumprir, elas são indisponíveis emocionalmente. Pode até parecer, border ama muito. Não é amar. Esse sentimento é de manipulação, é medo de perder a pessoa. Parece amor, mas não é controle. Então a gente tem que separar o que é amor e o que é controle. Os borderlines, eles querem controle,
querem que as pessoas não as abandonem, não quer se sentir rejeitado. E aí pode parecer excesso de amor, mas não é excesso de amor. Tanto que existem até estudos de mães borderlines que cuidaram dos seus bebês, essas mães foram observadas e elas quase não sorriem para os seus filhos, quase não tocam seus filhos, quase não ficam com os filhos no seu colo, não tem esse apego emocional, e também elas não têm essa disponibilidade emocional para dar aos seus filhos desde quando eles são bebês, porque ela é o centro da atenção. Se ela tem um filho, possivelmente, se está casada, esse filho vai ficar de escanteio porque ela vai estar correndo atrás desse marido ou desse namorado que ela engravidou, vai ficar fazendo da vida dele um inferno para que ele fique ali cuidando dela, enquanto ela não cuida da própria filha, do próprio filho, mesmo que esse seja um bebê. Elas não têm essa disponibilidade emocional, estão ocupadas demais em satisfazer o ego delas, em serem cuidadas por esse marido ou por essa esposa, né? Porque é mais difícil, né? É bem mais difícil o homem ser borderline. É mais comum em mulheres, né? Não em mães, em mulheres. Ah, Virgínia, uma mulher que é borderline, ela pode ter filho? Pode. Muitas vezes, e na maioria das vezes, até para segurar o parceiro. Elas têm, mas não significa que ela ame os filhos e que elas consigam ter empatia, porque elas não têm, borderlines não têm, já fiz um vídeo explicando, né? Borderlines e empatia, mas elas têm filhos para poder segurar esse parceiro, por exemplo, né? Só um exemplo. E dali, ela não vai ter esse apego com o filho, vai ter com o marido, vai estar ocupada demais cuidando de não perder esse marido e não vai ter disponibilidade para amar esses filhos, e vai ficar como se ela fosse a filha e a filha fosse a mãe. Sétimo, ela está sempre reclamando dos amigos. Nenhum amigo é bom o suficiente para a mãe borderline. Ela sempre tem alguém para reclamar, nunca está satisfeita com as amizades. Os amigos, no ponto de vista dela, nunca dão 100% do que ela merece. Por exemplo, ela quer que os amigos atendam essa mãe sua meia-noite. Ai, aconteceu alguma coisa que elas catastrofizam tudo, né? Ai, aconteceu, quebrei a unha. Meia-noite ela quer ligar para essa amiga. Se essa amiga não atender, ela faz um escândalo. Ela xinga, ela persegue, ela faz a vida dessa amiga da sua mãe um inferno. Então, eu costumo dizer que você acha que perseguição de narcisista é duro, é porque você nunca foi perseguido por um borderline. Eles fazem da sua vida um inferno. Se você foi perseguido depois do contato zero com a sua mãe narcisista, pode ter certeza que ela ou está flutuando no transtorno borderline, ou ela tem o perfil borderline mais incisivo do que o narcisista. Porque a mãe que inferniza a vida do filho, depois que ele coloca limites ou ele se afasta, tem um perfil possivelmente, não estou dizendo que é certo, mais borderline. Isso não significa que ela não seja também narcisista. Pessoas com transtorno de personalidade borderline são conhecidas por suas reações exageradas e intensas, bem como com suas oscilações de humor. Ela pode querer estar perto de você o tempo todo e de repente se virar contra você e não querer ter absolutamente nenhum contato com você. Quem disse isso foi a terapeuta Kimberly Hutchinson, uma reportagem para o New York Journal. Algo comum, como você está atrasado, por exemplo, pode levá-lo a cortar contato com você por um bom período de tempo. Então, tudo elas levam para o lado pessoal, esse tipo de mãe. E se você não responde ao que ela quer, não corresponde ao que ela quer, ou se ela se sente ofendida, sei lá, por um atraso seu, ou porque você não largou tudo no serviço e foi correr para atendê-la porque um prato caiu no chão. Ai, socorro, aconteceu alguma coisa grave, vem me acudir. Você pergunta o quê? Ela, não posso falar, corre, você corre. É um prato que quebrou. E se você não vai, ela fica um tempo sem falar com você. É o famoso tratamento de silêncio. Não é que ela te descartou.
A mãe que é mais com perfil mais border, ela não descarta. Não descarta mesmo, gente. Normalmente as que descartam têm um perfil mais antissocial, mais voltado para psicopatia. Porque o psicopata, ele descarta sem o menor pudor. Ele não fica fazendo aquele jogo de vai e volta. Isso não significa que toda mãe que descarta é psicopata. Não é isso que eu estou dizendo. Presta atenção. Estou dizendo que é mais comum. A mãe com perfil mais borderline, ela simplesmente não vai querer te descartar porque ela quer que você cuide dela. Ela quer. Então, ela vai te dar um tratamento de silêncio porque você não correspondeu. 9, ela é imprudente com frequência. Porque ela é impulsiva, com gastos exagerados, sexo sem prevenção, abuso de substâncias, compulsão alimentar. Elas podem ter ali atitudes de automutilação. Elas frequentemente tentam suicídio. Algumas cometem. Tem uma percentagem que agora eu não lembro, mas acredito que é 30%, se eu não me engano. Elas realmente, de fato, cometem suicídio porque elas não têm limites. Mas a maioria, 70% ou mais, fingem que vão cometer suicídio para chamar atenção. Então, elas têm atitudes imprudentes, como gastos exagerados, compram além do que podem pagar. Lembra até um pouco o transtorno de bipolar de humor, que não é transtorno de personalidade, que é doença, que tem medicação e os sintomas são diminuídos. O transtorno de personalidade borderline não é doença. Então, não tem remedinho. Apesar que existem remédios para tirar a ansiedade, tem do border para acalmar, tem. Mas isso não vai diminuir as características que são do transtorno borderline, porque não tem cura. É como se fosse não é uma doença, mas é como se fosse uma doença crônica. Não tem cura. Crônico significa que não tem cura. E não tem cura para nenhum tipo de transtorno de personalidade. Então, elas vão ser imprudentes, muitas vezes com a própria saúde, com drogas, com bebidas. É muito comum terem esse beber até ficarem agressivas, ou beber até passarem mal, ou vão se envolver com pessoas sexualmente, não vão se proteger, ou a compulsão alimentar, enfim, o exagero e, claro, automutilação e também tentativas de suicídio. Ela sempre diz que você está decepcionando ela, seria aí o 10º sinal. Sim, como ela é extremamente dramática e você nunca vai conseguir atender a expectativa da sua mãe borderline, obviamente que por você não conseguir atingir algo que é inatingível, atender as expectativas de um narcisista e de um borderline, é impossível. É impossível. Por você não atingir, você vai ouvir frequentemente: ai, que decepção que você é, meu filho. Ai, que decepção que você é, minha filha. Ai, como que eu fico triste com você. Você só me traz tristeza e decepção. São frases que são bem conhecidas aí para quem tem uma mãe borderline, porque elas dizem isso com frequência. 11º, ela sempre foi assim. Não é de hoje. Desde quando você se entende por gente, a sua mãe tem essas características, porque, como eu disse, uma pessoa não passa a ter o transtorno de personalidade depois que ela é mãe. Óbvio que não, já estava com ela esse transtorno. Virgínia, qual é a causa? São as mesmas causas do transtorno de personalidade narcisista. Já fiz um vídeo aqui explicando. É só você colocar aí na busca possíveis causas do narcisismo. Eu vou deixar nos comentários para você esse vídeo e também sobre a empatia dos borderlines. Esse vídeo de quais são as causas do narcisismo. São as mesmas, tá bem? São as mesmas causas. Virgínia, e agora? Eu não sei se a minha mãe é borderline ou ela é narcisista ou ela é as duas coisas. Não tem problema. Por quê? Isso não é problema seu. Seu dever é se salvar e não salvar a sua mãe narcisista ou a sua mãe borderline. Você já se salvou? O que você fez para salvar você, a sua pele disso tudo? O que você fez para se curar dessas dores que doem lá no fundo da sua alma? Nada, então tá perdendo tempo, tá? Em busca de saber o que aconteceu com a sua mãe, é normal ter essa busca, querer descobrir o que é, mas isso tem que ter um limite. Por quê? Se você fica só buscando sobre o transtorno e não busca a cura, você acaba adoecendo junto com a sua mãe narcisista ou a sua mãe borderline. Então,
Para se curar, tem o meu curso, que é uma ferramenta de apoio, aonde tem um valor acessível que você pode dividir em 12 vezes sem juros, aonde você vai se curar emocionalmente. Independente se a sua mãe é borderline ou narcisista, o curso vai te atender, porque a demanda emocional é a mesma. Os danos causados são os mesmos. É estresse pós-traumático, ansiedade, depressão, falta de amor próprio, falta de bordas e limites, porque você foi criado com uma mãe que é totalmente fora da borda. E eu te ensino a como colocar bordas e limites nas suas relações e como não permitir que as pessoas invadam a sua borda, habilidades sociais, a construção do seu self e amor, né? Amar o seu self, que é a imagem que você tem de si mesmo. Tudo isso e muito mais no curso Como Superar Mães Narcisistas. Ainda tem os 12 passos para vencer a codependência. Aproveite que está com desconto da Black Friday. Eu vou colocar aqui na descrição para você aproveitar o desconto, o nome do cupom e o link também para você aproveitar esse baita desconto de 25%. Quero convidar você a assistir a aula Empodere-se. É uma aula com exercícios para você colocar em prática as suas bordas e os seus limites em vários ambientes, principalmente em ambientes de trabalho, para você ter uma comunicação mais assertiva. É 100% gratuita e o link vai ficar aqui, ó, na descrição e nos comentários para você. Quero convidar você também para me seguir no Instagram. Estou sempre postando sobre o transtorno de personalidade narcisista e também ferramentas que vão auxiliar você no processo de superação através de vídeos e posts. Aproveita para me seguir, virginia.cose. Bem, é isso. Espero que você tenha compreendido. Deixe aqui seu comentário, seu relato. Isso pode ajudar outras vítimas e curte esse vídeo, tá bem? Até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.